Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Lei Aldir Blanc, ao Governo Federal, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Boa noite, meu nome é Antônia, eu sou animadora e trabalho com animação já desde 2010, mais ou menos, quando eu comecei a estagiar no núcleo de animação da PUC-Rio, nada. Desde então, eu procuro trabalhar mais dentro da área da animação, seja com animação 2D ou animação stop motion. Ultimamente eu tenho migrado mais para animação stop motion, mas ainda faço trabalho de animação 2D e algumas coisas de produção também. Eu brinco um pouco que eu gosto de jogar nas 11. Para mim é muito importante ver o produto pronto e se a história é legal, se vai contar uma coisa bacana. Eu tento trabalhar no projeto, mesmo que não seja uma função que eu esteja tão acostumada a exercer. Tem tanta produção legal sendo feita e poder contribuir com elas é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu sou formada em design de mídia digital pela PUC e por conta disso eu tive uma oportunidade de poder, dentro da faculdade, conhecer vários campos dentro do design, né? Então a gente estudou um pouquinho de jogos, um pouquinho de animação, um pouquinho de design gráfico, um pouquinho de programação, de projeção mapeada. Então foi muito interessante nesse sentido, porque você tem uma noção básica, um pouquinho de tudo dessas tecnologias que, assim, na época várias estavam começando ainda e que hoje já, assim, estouraram, né? Principalmente o uso de Arduinos e as programações, Unity. Esse é um campo assim que eu conheço um pouco, mas eu não sei falar muito profundamente, então não vou focar muito nisso. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao que eu estiver falando, vocês podem perguntar no chat que eu vou estar respondendo no ao vivo, né? Mas como isso daqui foi tudo gravado antes, eu vou responder por mensagem. Mas eu vou deixar minhas redes sociais e os meus contatos aqui embaixo. Vocês podem perguntar também por DM no Instagram. Primeiro surge uma ideia, né? O que você quer contar, o que você quer fazer. E aí, a partir disso, você começa a pesquisar por vários campos para poder chegar no que a gente vê no produto final, né? Então, assim, que foi o processo que acabou transformando mesmo o clipe, que eu vou falar mais na frente, num jogo também, né? Todo esse processo de criação, né? Que é muito interessante e que a gente tem um universo enorme para poder explorar essas coisas. E assim, essas tecnologias que estão avançando constantemente, elas só aumentam as nossas possibilidades, né? Então, assim, a animação, para você, né, qual é o processo básico, né? Você tem uma ideia, você começa a elaborar o roteiro dessa ideia. O processo de criação de um roteiro é uma coisa, assim, que eu tô ainda estudando e tal, porque é uma coisa que eu valorizo demais e eu particularmente sou péssima, mas eu gosto de trabalhar sempre com a colaboração de roteiristas mesmo, de escritores, para poder fortificar mais a narrativa, mas assim, a parte de criação do processo que é o que eu gosto mesmo, né, de você ter um tororó de ideias e ele virando uma narrativa que depois se transforma num storyboard. Quando a gente veio trabalhar com o Rubio,
o Rubel chamou eu, Ana Bolshoi e Miguel Carvalho para fazer o clipe dele, né? Que ele nos chamou por conta da animação. Tinha um roteiro base que foi criado pelo Rubel, pelo Pedro Righetti e pela Maíra Mota, que são eles que assinam mesmo o roteiro, né? E eles já trouxeram a história que eles queriam passar, que era a história do bem atravessando as fases da vida, né? E com a ideia sempre foi ter uma linguagem de videogame inspirada no Mario, mas como é que a gente ia transformar isso numa história, né? As ações e os conflitos que ele ia enfrentar em cada uma desses momentos, mas como é que a gente ia transformar isso num videogame? Só que num videogame que é uma animação, né? Então a gente foi pensando muito em como que seria transformar. A gente fez um caminho muito louco de como que seria pensar numa mecânica de jogo que fosse legal, que funcionasse e que dentro daquele contexto de 2 minutos e meio de animação fizesse sentido e fosse legal para a pessoa que estivesse assistindo, né? E que contasse alguma coisa, alguma das nossas aflições. Então a gente foi... Acabou que, assim, a gente, tanto eu, Miguel e Ana, a gente deu alguns pitacos no processo do roteiro, o que foi muito legal, porque cada um dentro desse projeto tem o seu talento para contribuir muito dentro da sua própria área e também pra caramba para ajudar a gente a crescer em todos os outros aspectos, né? Então, claro que assim, eu, Miguel e Ana, a gente deu pitacos no roteiro, mas sabendo o nosso lugar dentro dessa criação dessa história. E eles também trouxeram as suas percepções em relação à animação, em como que ia ficar mais legal e tal. E essa troca é muito boa, né? Esse processo criativo é muito legal. Isso é uma coisa que eu estou sentindo muita falta agora na quarentena, porque acaba que a gente trabalha muito sozinho e mesmo com reuniões eternas de Zoom, a gente acaba perdendo um pouco dessa troca, mas talvez seja um bloqueio meu, mas eu gosto de encontrar com as pessoas e debater, e rabiscar, e pensar, porque eu acho que a gente acaba criando muito mais assim e transformando o projeto numa coisa muito mais legal do que quando a gente tá só tipo, não, tem que fazer, tem que transformar isso nisso daqui porque vai virar isso. Claro que tem sempre uma metodologia que é importante seguir para o projeto ficar redondinho e ele funcionar, mas a gente trabalha, né, dentro de uma área criativa que eu acho muito importante pensar fora da caixa para depois voltar um pouco, mas com essa caixa já um pouco aberta, né? Ela não está totalmente lacrada e não tem que seguir uma forma. E que foi um pouco o que a gente fez no clipe, porque cada um foi misturando um pouco, a gente foi pensando nas ilustrações também dessa forma, todo mundo dava um pouco de pitaco em tudo. Claro que assim, como era um trabalho feito para um cliente, né, que no caso era o Rubel, a palavra final acabava sendo a dele, mas sempre muito alinhado e muito aberto para o que todo mundo estava querendo dizer e estava querendo contribuir. Nesse sentido, assim, eu acho muito importante a gente ter uma liderança nesses projetos. Por mais que eu goste muito de um trabalho horizontal, assim, que a gente possa todo mundo contribuir, né, no projeto. Hoje em dia eu vejo como é importante ter pelo menos uma pessoa
não de uma forma ditadora, porque é péssimo isso, mas uma pessoa para realmente definir os martelos finais, assim, para o projeto realmente andar. Ainda mais agora que a gente tem trabalhado com pouquíssimo recurso, tá muito difícil conseguir auxílios, esse daqui, e editais e fomentos, então esse daqui está sendo uma oportunidade muito boa para mim, assim, de poder produzir. A gente tem que tomar cuidado para não se perder nesses processos todos de criação, assim. Eu acho fundamental, quanto mais a gente fizer, eu vou ficar usando tororó de ideias em vez de brainstorm, porque eu acho uma expressão muito mais divertida. E quanto mais a gente faz essas viagens loucas de criação, mais o nosso projeto tende a ganhar com isso. Só que tem que sempre pensar no cronograma e aonde você quer chegar com isso, né? E no nosso caso, com o clipe, era muito passar, né, a mensagem da música, que é uma música que o Rubio escreveu para o sobrinho dele, e trazer toda essa questão nostálgica do videogame, e que é muito forte pra gente, né, enquanto equipe, né, éramos todos, a equipe toda tinha mais ou menos a mesma idade, e todo mundo teve na infância, em algum momento, algum contato com o Super Nintendo, né, o que foi uma sorte pra mim, porque eu só tive contato na infância mesmo com o Super Nintendo. O resto, não muito por questão de que era muito caro. Então, e os pop-ups dessa aula, que eu também, quando a minha mãe me deu o Super Nintendo, ela falou, você só vai ganhar uma fita nova se você zerar a fita que você tá. Então por isso que eu tenho muito marcado na minha cabeça de nunca ter zerado nenhum jogo até essa quarentena. Porque eu nunca consegui comprar uma fita nova. Mas que foi ótima, porque a fita que eu tenho é a do Super Mario, que foi a que a gente usou de inspiração. Eu queria até pedir desculpas, porque eu acho que eu vou retornar, talvez em algum momento mais, falando dessa minha frustração com o videogame, mas eu consegui superar isso um pouco durante o desemprego do ano passado. A outra coisa que eu acho muito importante para o processo criativo, que é o caos criativo, ele é muito bom porque ele acaba, né, fazendo o que eu estava falando antes, que é criar muita coisa, você pensar realmente fora da caixa, mas quando a gente está falando de um processo de animação e com uma equipe, principalmente, se você tá sozinho, só você é o roteirista, você é o storyboarder, você é o animador, você faz tudo, o seu caos pode funcionar para você. Mas se você tá trabalhando com, no mínimo, você e mais uma outra pessoa, é muito importante pensar na organização. E isso é uma coisa assim que eu falo sempre na minha primeira aula, em todas as aulas que eu dou. Esse é o ponto mais importante de todos, assim, é organização. Então, assim, você tá criando uma ideia do zero. Se você começar a manter tudo organizadinho, depois a vida é tão mais fácil. Porque assim, se você tem uma ideia que está muito embrionária e ela vai crescendo e ela vai, né, criando perninhas, vai criando coisinhas e tal, e se você tem ela já toda organizadinha dentro de uma pastinha, ela pode ser até uma pastinha semi-desorganizada, mas ela tá ali na nuvem, guardadinha. Quando abrir um edital que você possa escrever, ou alguma lei de incentivo, ou qualquer coisa, você já sabe onde acessar, você já sabe aonde focar e aonde
elaborar mais. E uma das coisas assim que eu acho muito importante hoje em dia, para quem está começando ou para quem está numa ideia inicial, é já vai pensando na animação como Game Bible. Isso é uma coisa que assim as pessoas falavam para mim na época da faculdade, da importância do relatório do projeto e principalmente do projeto final, que a gente teve que fazer um manual de aplicação do projeto. E às vezes a gente não dá tanto valor nessa época, mas hoje em dia eu vejo como isso é muito importante. Você já ir pensando, ainda mais assim, aqui que a gente tem editais e até para vender para fora, para algum patrocinador de fora ou algum investimento privado, né? Se você já tem o projeto amarradinho, você já está começando a pensar em como ele vai ser, qual vai ser a cara, o que você quer passar com ele, você já vai organizando ele numa apresentação bonitinha. Quando você tem um projeto já, tipo, uma oportunidade de mandar, você não vai precisar vir à noite, porque já vai estar tudo organizado, já vai estar tudo pensado. Então, é um projeto, né? É um documento que você pode ir atualizando conforme você vai avançando, né? Assim, agora eu estou trabalhando num projeto que a gente foi fazendo dessa forma, tipo, a gente ganhou um edital e aí com isso a gente já avançou, mesmo antes de ganhar o dinheiro do edital, então a gente já está incluindo na nossa, vamos dizer, na nossa Bible do projeto, né, no nosso arquivo que tem tudo bonitinho e tal, a gente já está atualizando para mandar para outros fundos, outros financiamentos e outros, porque infelizmente a animação é muito desvalorizada aqui no Brasil. Tipo, o nosso teto de captação da Lei Rouanet não paga um curta de animação. Lógico que paga porque as pessoas fazem, né? Mas ele não é o orçamento ideal para você pagar uma equipe em que todos consigam se dedicar única e exclusivamente durante o período de produção do projeto àquele projeto, ganhando o suficiente para sobreviver numa grande cidade do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, meu exemplo, mas assim, para viver numa cidade grande, numa capital, tem um custo de vida mínimo para ter um mínimo de conforto, né? Então, assim, então só um fomento não necessariamente é o ideal. Então, por isso que é bom a gente estar sempre pensando em tudo isso. Não é só a criação, né? É só a ideia. A ideia é o gatilho para você começar a disparar todo esse processo de produção até chegar no seu produto final. Então, ficar de olho nesses festivais todos. Vários deles têm pitching, tem apresentação de ideias. Se você não foi aceito com a sua ideia, você pode assistir o que os outros têm a dizer, quais são os outros projetos, para poder melhorar o seu projeto para um próximo pitching, para uma próxima apresentação, para poder treinar também para uma reunião de investimento, potenciais investidores. Então, e assim, essa pandemia foi péssima porque a gente perdeu vários festivais, né, que tinham isso assim da forma presencial, né? A gente não está podendo mais encontrar as pessoas presencialmente. Muito desses festivais que a gente, né, provavelmente não teria dinheiro para poder ir, né? Como, por exemplo, o Festival de Annecy, que é um festival grande que tem na França, eu acho que o maior festival, o mais importante festival de animação do mundo, e ele tem um impacto muito grande no mercado. Ir para lá é um evento em que você conhece muitas pessoas, né? Então, assim, e vê muita coisa, você vê os pitchings, você vê os filmes, e assim, a gente perdeu essa conexão com as pessoas, mas você tem a possibilidade de ver o que está acontecendo no mercado sem precisar sair de casa.
Eu participei de um festival ano passado, da Polônia, que foi muito interessante nesse sentido, porque eles transformaram todo o fórum, era um festival focado em animação stop motion, eles transformaram todo o fórum numa plataforma virtual e num jogo, num game, como é que é o nome? Num ARG, que você interagia com todo mundo da plataforma o tempo todo, então você podia tinha um happy hour com a galera, então tudo online, via Zoom, mas foi muito interessante para conhecer algumas pessoas, aumentar essas possibilidades de troca de projetos, de venda e de entender possíveis parcerias e conhecer o que as outras pessoas estão fazendo, né? Então, essa eu acho que é uma parte muito importante desse processo criativo, para você entender o que está acontecendo, né, de possibilidades, o que você pode transformar, né? Um dos curtas, inclusive, que apresentou lá, que teve a sua apresentação para tentar conseguir verba, né? Um dos prêmios dessa sessão de pitchings era uma verba para a produção e era uma verba tipo pequena em euros, mas que hoje em dia pra gente, com certeza tem gente que faz curtas de animação com 20 mil euros fácil, assim. Inclusive é praticamente o teto da Rouanet. E isso era só uma parte do dinheiro que eles estavam oferecendo, né? Todo mundo que estava ali estava tentando captar muito mais do que o prêmio, né? Então, e assim, um dos projetos que eu vi lá, que foi muito interessante, era de uma animação que acontecia dentro de uma instalação imersiva numa exposição. É uma pena, porque provavelmente vai demorar um tanto aí para ela realmente ser concretizada. Eu espero que ela tenha conseguido o dinheiro, a diretora, porque é uma animação muito legal. E aí você vê uma possibilidade completamente diferente, né, de transformar uma mídia que na verdade era de stop motion, para você ver numa tela fechada, e ali ela estava acontecendo projetada dentro de uma maquete, numa exposição, com todo um ambiente imersivo, que é muito bacana, assim, é o segundo curso que essa diretora faz dessa forma. E assim, eu não teria conhecido o trabalho dela se eu não tivesse participado dessa sessão de pitching, então, participado como ouvinte, né? Então é bem legal essas possibilidades, assim, essa é a minha maior dica, assim, de agora, ainda mais agora a gente teve vários festivais novos que surgiram por conta da Lei Aldir Blanc, e inclusive já vai ter acontecido quando eu lançar isso, mas teve recentemente um festival na Bahia sobre animação e games, e que faz um pouco essa ponte do que, assim, como ele ainda não aconteceu, eu não sei exatamente se eles vão abordar isso dessa forma, mas acredito que sim, que é explorar bastante esses dois campos, porque o videogame não existe sem animação. E a animação, você pode já criar uma animação, mesmo que ela não tenha necessariamente uma cara jogável, mas ela já tem os assets prontos para virar um jogo. Então, você pode transformar aquela narrativa que inicialmente não era um jogo, num jogo. É só uma questão de, assim, principalmente quando eu falei da questão da organização, quando você organiza já pensando nessas múltiplas possibilidades, né? A gente está vivendo agora um mundo da hipermídia, né? Que você pode transformar várias coisas em várias outras mais, né? Então,
A animação, ela não vira só um bonequinho né? Ela pode virar um bonequinho, pode virar um livro, ela pode virar um jogo de tabuleiro, ela pode virar um jogo de videogame, ela pode virar um filtro no Instagram, ela pode virar um challenge no TikTok, enfim. Todo o processo de criação e produção podem virar lives na Twitch, tudo isso E todos esses processos, eu acho que elas ajudam cada vez mais a elaborar a ideia. Porque às vezes você está abrindo o seu trabalho numa live da Twitch, mostrando o seu processo, e alguém te dá uma dica que é maravilhosa e que pode ser incrível. Ou você pode acabar conversando com alguém que tenha muito a contribuir com o projeto. E aí você chama para junto, né? E que foi assim um pouco durante a produção do curta, né? Como a gente já estava muito na cabeça com essa ideia do jogo, dentro do universo acadêmico, né, da PUC, eu conheci o Miguel, que foi o meu professor de ilustração, e ele também trabalha com animação, e a Ana, que é de cinema, que estava fazendo design, que depois entrou para o design gráfico. A gente se juntou e todo mundo tinha um pouco de familiaridade com esse mundo da hipermídia que a PUC trazia muito forte, assim, traz muito forte, né, dentro do curso de design que eles têm. Então, desde que a gente começou o processo da animação, eu botei na minha cabeça que ele poderia realmente virar um videogame. E eu tentei, como diretora de animação, assim, a gente fez um pouquinho de tudo, mas acabou que eu acabei liderando um pouquinho mais essa parte, né? Que é a direção e a coordenação meio que do processo de animação. O Miguel animou os personagens e fez as ilustrações, e a Ana também assinou as ilustrações e fez parte da animação. E eu coordenei a parte toda de montagem da animação e animei no After a parte da jogabilidade mesmo em si, né? E eu já fui pensando em como organizar tudo e como fazer toda essa parte da animação de uma forma que ela funcionasse para as duas mídias. Como eu já tinha feito uma disciplina de mecânica de videogame, que foi até com Leonardo Cardarelli, o professor da PUC, eu usei tudo que eu aprendi nessa época. A gente fez, inclusive na aula, a gente tinha que criar um jogo que que a gente usou o Game Maker, que, se eu não me engano, foi assim que o Leonardo Ferreira programou depois o jogo do clipe. Enfim, e aí, por conta dessa familiaridade com esse universo, eu conhecia já, por conta, né, colegas e amigos da faculdade, pessoas que trabalhavam nessa área. Então eu já via uma possibilidade de poder chamar alguém para embarcar o time, porque se a gente deixasse tudo muito pronto, ia ser muito mais fácil para a pessoa que entrasse depois, né? Porque o nosso objetivo sempre foi lançar o clipe. E o desdobramento veio com um desdobramento, né? Então, a gente foi pensando, né, dentro da organização, fazer o bem, ele vai andar, ele vai pular, ele vai correr, ele vai nadar, ele vai... O que mais que ele vai? Ele vai piscar, morrendo, ele vai correr junto com a cachorrinha. Então, em vez da gente animar cada cena,
cada ação do personagem, a gente fez vários ciclos de cada um desses processos. Aqui, esse é um exemplo do Ben se mexendo, assim. Ele vai num loop, é como se ele fosse um GIF que fica fazendo aquilo eternamente. E isso na programação, para fazer um jogo, é isso que a gente precisa fazer, né? É sempre assim. Então a gente foi criando todos esses assets, né? E esses do jogo, né? Tem um cenário, tinha os objetos que ficam em primeiro plano, os objetos que ficam parados formando o cenário e os objetos que se mexem. Tinha os objetos que se mexiam por uma questão de eles se mexiam por ser uma ameaça, por ser um bônus ou por ser só um desafio. Então, assim, no processo até de criação do roteiro, chegou num momento em que a gente quer passar essa é a mensagem central da fase, né? Que na fase do medo, né? A gente ficou pensando, qual é o medo que uma criança da idade do bem teria? Medo do escuro. Então, quais seriam o que uma criança iria imaginar dentro desse medo, né? Seriam os monstros. Aí a gente pesquisou um pouco sobre os monstros, de onde vivem os monstros, que são monstros legais, mas que tem, né, assim, a gente tentou não fazer tão assustador, e aí a gente trouxe um pouquinho das cenas, das fases do escuro do Mario, então explorando um pouco mais essa cara de... E aí a gente foi criando a partir dessa ideia central, né? Eu diria que, assim, não foi assim, mas a gente foi quase, tipo, criando um argumentozinho para cada fase. E qualquer coisa, dúvidas em relação a isso, vocês podem perguntar. Eu vou deixar todas as redes sociais de todo mundo que trabalhou no projeto. O Pedro Righetti, inclusive, tá com um podcast que ele fala sobre criação de roteiro e produção de roteiro, que é bem maneira de escutar, sim, para aprender. Ele tá dando curso de roteiro também. Então, assim, todos esses processos são importantes para a gente ir aprendendo e desenvolvendo a nossa ideia. Então, a gente foi criando fase a fase, a partir era um guarda-chuva enorme do que é a mensagem do filme, o que a gente quer passar com o clipe, com base na letra da música e nas subjetividades que a gente quer trabalhar. Aí, a partir desse guarda-chuva, a gente começou a elaborar fase por fase, né? No caso seriam cena por cena, mas tem fases que tem conflitos diferentes, então a gente acabou pensando mais numa forma de mecânica de jogo mesmo. E aí a gente foi elaborando cada um desses elementos. Na fase da festa, o que poderia ser uma ameaça na festa? E a gente pensou, a tia que quer dar beijinho e a gente não quer dar, né? Que é o clássico, acho que de toda criança, que é ter que cumprimentar todo mundo e você não querer cumprimentar todo mundo na festa. E aquela tia que aperta sua bochecha e essas coisas. Então a gente botou isso como uma ameaça. E o coelho da cartola do mágico que foge também virou uma ameaça. E aí o balão é o que salva. Mas o balão do cachorrinho é também uma ameaça. Então a gente foi brincando com esses elementos que aparecem, né, na escola. É a inspetora acabando com o recreio. E a gente foi trazendo algumas inspirações
Aí também teve a questão, a fase do amor, a gente pensou do céu, né? O que, que seria isso? Seria realmente uma namoradinha? Não seria uma namoradinha? Seria uma parceria, na verdade, né? A gente acaba brincando com o Cupido, mas acaba que é uma... Acaba que surge uma parceria, né? Na cidade não dá pra gente chamar de namoradinho, né? Então, a gente chamou ela de Bu, inspirada na Bu, mas a gente quis trazer essa cara, né, mais moderna, do cabelo colorido e tal. Pô, é muito divertido lembrar de todas essas... A gente fez várias reuniões, a gente fez reunião jogando videogame para poder pensar em todo o processo. A gente assistiu alguns filmes todos juntos para poder pensar no que a gente queria, esteticamente, narrativamente. Tanto que a gente fez um mix de coisas, a gente foi evoluindo. A gente queria fazer em pixel art, mas aí não foi ficando tão legal quanto a gente queria. A gente acabou optando por um mix doido de técnicas, em que o fundo é todo de aquarela digital. Os personagens são em vetor mesmo, mas são em vetor animado frame a frame, não é cutout, nem toon boom, nem nada disso. Eles foram realmente animados frame a frame. E os objetos, eles são em pixel art, assim. Então a gente fez uma mistura doida que no final das contas eu gostei. Eu gosto dessas coisas meio de misturar tudo. No final das contas eu acho que ficou bonitinho e original de certa forma, porque a gente não tá, né, preso a um tipo diferente, assim. E aí, na hora de animar mesmo, né, na produção de fazer do After, a gente foi criando, né, cada um desses ciclos e animando mesmo, fazendo a composição de cada uma dessas cenas. Teve um processo também na reta final em que a Bruna e a Érica foram essenciais para trabalhar, assim, para finalizar e fechar o clipe. Muito obrigada, meninas. E aí depois a gente lançou o clipe, a gente chegou a entrar em alguns festivais de animação e aí depois disso a gente tava falando eu falei, poxa, a gente já tem tudo pronto pra fazer um jogo, por que a gente não faz um jogo logo? Aí foi nessa hora que inicialmente entrou o Otto Guerra e aí depois o Leonardo assumiu e finalizou o jogo e, enfim, até acrescentou um pouco mais, porque como nós não somos game designers, né, ele pegou o que a gente fez e realmente transformou num jogo com uma mecânica melhor, assim, fazendo um pouco mais de sentido como um jogo em si e não como uma animação. Porque apesar da animação ter cara de jogo e ser um jogo, um fake de jogo, tem algumas expertises e algumas nuances do videogame que não estavam ali, obviamente. E eu chamei o Leonardo Ferreira para contar um pouco de como foi fazer, né, transformar a nossa ideia o nosso clipe num jogo, a partir dos arquivos que a gente mandou. E eu vou aproveitar também para falar um pouco, para fazer uma propaganda. Ele acabou de lançar um jogo que chama Things That Bounce and Explode. Tá na Steam. É muito divertido. Os jogos dele são muito divertidos. E é o segundo o jogo independente que ele lança. Vou abrir aqui pro
deixar o Léo falar um pouquinho. Olá, tudo bom? Meu nome é Leonardo Ferreira, eu também atendo pela alcunha Nom de Plume LNDFRR. Eu sou game designer independente, trabalho fazendo meus próprios jogos autorais, né? Faço isso há já mais ou menos uns 6, 7 anos, assim. E eu trabalho com todas as atividades que envolvem a produção de um jogo, desde a concepção, documentação, planejamento, até a execução de fato, programando, fazendo planejamento de níveis, pensando nos sistemas e também mexendo em arte, em efeitos sonoros e tudo que envolve o processo de cima a baixo. Eu cuido do meu próprio marketing, eu edito meus trailers e tal, então eu tenho uma aproximação bem, digamos assim, artesanal com os meus próprios jogos, né? Eu estou aqui para mostrar um dos projetos que eu fiz, né, que foi o jogo do bem, né, que o Rubio me chamou para produzir um jogo em cima do clipe da música do bem, né? Uma coisa que é interessante desse projeto é que o jogo o clipe surgiu antes do jogo e o clipe ele simula um jogo. Então tudo que acontece no clipe são animações feitas à mão para dar uma impressão de como é que um jogo funciona, né? E conforme a gente for jogando aqui o jogo que eu fiz em cima desse clipe, a gente vai ver semelhanças e diferenças entre esses dois meios, né? E também como um pode ajudar o outro e onde que eles se aproximam e onde que eles se afastam. Como eu estava falando, a música é muito bonita, inclusive, eu mal consegui escutar que eu fico triste. Ela fala sobre infância, né? Eu não lembro direito da história, mas o Rubio compôs para o sobrinho dele, né? Que estava crescendo, e aí é uma reflexão sobre a gente olhando nossa própria infância, a gente vendo a infância dos outros, né? Essa noção aumentada de tudo que a gente tem na infância, de que os medos são intransponíveis, de que os desafios são gigantes e tudo é grande e tal. E aí, para fazer o jogo em si, né, eu tomei como base o próprio clipe, né, que está dividido em várias fasezinhas, em várias etapas que relatam a vida de uma criança, uma escola, parquinho, casa, e aí algumas coisas mais viajando no final, quando você tem um conflito com uma maturidade, assim. Só que em cima desse clipe, em vez de fazer exatamente o que estava no clipe, só que passar para o jogo, eu estendi um pouco as fases, coloquei um pouco mais referências e também adicionei umas coisas interessantes em termos de game design mesmo, né? Ao invés de usar coisas que só aparecem uma vez, eu reintroduzo elas, eu faço elas algumas vezes e tal, de forma que imprimir um certo significado jogável em cima do projeto. Só para conferir aqui os créditos estão o pessoal que trabalhou no clipe, o Rubio, claro, todo mundo trabalhando na animação e no final eu. E agora a gente vai jogar. Logo de cara, uma das coisas que eu queria mostrar que eu e o Rubio, a gente ficou discutindo o que pode entrar em termos de trilha sonora pro jogo, né? Ele disse, pô, coloca meu disco. Então uma coisa que a gente montou junto foi uma espécie de um media player aqui, com as músicas do disco tocando. E, claro, você pode passar, voltar, e aí se você não mexer, ele fica tocando enquanto a gente joga, né? Esse aqui é o bem, e o bem ele tem exatamente só, que é pular, né? Bem inspirado no Mario Bros, ele pode pular e ele pode agachar, né? São as mesmas habilidades que ele tinha no jogo, né? E aqui, não sei quem vai pescar referência, esse comecinho é inspirado no começo do primeiro jogo do Super Mario Bros, que é Super Mario Bros de lançado na década de 80 e tal, que é baseado nesses personagens que eles existem para justamente ensinar o jogador as regras do jogo sem precisar de um tutorial. Ou seja, tá aqui no bloco, você pode subir em cima dele ou você pode pular embaixo dele. Você ganha essas moedinhas. Então aqui a gente tem o nosso primeiro desafio, que é um poço. Mas se você cair, você volta pro começo. O jogo ele tem vidas infinitas. Foi uma coisa que a gente decidiu para ser uma coisa mais fácil, menos tensa de jogar. E a única coisa que você tem são moedinhas. A gente chegou a montar um high score online para conseguir chegar no final com mais moedinhas e tal, criar um desafio, mas ficou muito complicado, então a gente decidiu abandonar. Então, vamos começar. Esse poço aqui serve justamente para testar a habilidade do jogador de que ele é capaz de pular um poço, né?
Se ele não for, o Uber começou a cantar agora, eu fiquei confuso. Se ele não for, ele cai, ele já descobre o que acontece. Se não, ele tem o primeiro inimigo, que novamente vai protestar aqui. O jogador já sabe tudo que ele precisa para jogar o jogo em si, né? E esses são os mapas e os níveis da primeira parte do clipe mesmo. A gente vai começar a explorar o jogo. Aí tem uma regrinha, os blocos amarelos liberam moedas, os blocos... Ih, já tem moeda aqui. Os azuis são neutros, são quando você já destrui um bloco, e os vermelhos explodem. Essa bolinha estava no jogo, estava no clipe, né, também. Eles estão de você já está testando. Para testar se você consegue agachar ou saltar através dela. Uma coisa que não tem muito contato com o desenvolvimento de jogos, às vezes você precisa jogar bem para ser um desenvolvedor de jogos, e eu canto, não, você não precisa. Eu sou péssimo em todos os meus jogos. Esse, por exemplo, era um inimigo que aparece bem no comecinho do clipe também, e eu resolvi implementar ele aqui para dar uma certa surpresinha. Essa parte eu gosto porque esses bloquinhos eles estão postos como símbolos de matemática, de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Eita, olha aqui, eu sou bem no fundo de novo. Os blocos que ele rompe não são blocos de verdade, são meio que ilusões assim criadas pelo jogo. O trenzinho. Parece esse trenzinho no final. Vou soltar. E agora a gente vai para a segunda fase da escola. Esses livros funcionam da mesma forma como os blocos. Aqui ó, já tá um pouquinho mais difícil. Se não me engano, todos os inimigos são pessoa que participou da minha vida. Participou do clipe. Havia uma sacola com uma máscara e uma garota encontrou. E aqui tem uma mecânica especial desse nível, que são as bem. Eita, eu já errei. Mas se você acertar eles e formar uma bem, você ganha várias moedinhas. Aqui. Ver se eu consigo ganhar no próximo. Acometida pela euforia de uma nova face se lançou. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moleca. Quer dizer, esse planejamento das moedas mostra que elas são meio... Tem dois objetivos no jogo. Primeiro, você chegar no final, né? E o segundo é coletar o máximo de moedas possível. Isso aí é uma coisa que varia um pouco, né? Jogadores diferentes podem ter resultados diferentes. Demora agora que esses 3 aviões passaram, eles existem em sequência de pegar essas coisas. Vamos ver se o terceiro... Times the Charm aqui. Não foi The Charm. Aqui vocês ouviram o efeito sonoro do Cano do Mario também, que é outra referência. Essa parte do parquinho ela era muito curtinha no clipe, e aí a gente entendeu bastante. Mas teve um dia que ao descer a rua o mundo desabou. Outros tantos lindos mascarados transitavam sem pudor. Um salto de fé. Ajoelhou com raiva, olhou pros céus e antes de gritar. Vocês viram as moedinhas que estão escritas em formato de bem. E aquelas servem para isso aqui, ó. Para essa parte. Que você tem que escrever bem. Você conseguir. Você consegue pra passar mais. Esse botãozinho aqui que está piscando.
realmente design, acontece, cara. E uma coisa que vocês têm notado, que uma vez que você avança, você não consegue voltar. Nesses jogos antigos de Nintendinho, Super Mario, Mega Man, isso acontecia. Né? Só que tem mais umas razões para isso acontecer nos jogos, a gente vai ver isso aqui no final. A gente vai para a parte do aniversário. Dizem que sorrindo ali. Muito doido, né? Aqui estamos com o escudo mágico. E, ó, gente, todos os inimigos estavam no clipe. Bonzinhos. Essa parte que você precisa de uma certa habilidade para conseguir prosseguir. Vocês repararam que eu morri, mas o balãozinho não ficou lá em cima. Depois de um tempo ele voltou para baixo, justamente para dar uma chance se o jogo não morrer. Agora aqui tem a beijoqueira. Aqui. Vamos lá. Se não se pega mais moedas dessa vez. Os inimigos eles roubam vida, mas nem sempre. Aqui, vamos lá. Vocês reparam que nenhum inimigo aparece uma vez só. No clipe ele só aparece uma vez. A função do clipe de vídeo é você assistir, né? Mas no jogo, se um desafio aparece uma vez só, ele não faz muito sentido, né? A gente sempre procura introduzir um desafio, depois colocar ele em novos contextos e depois apresentar mais ou menos um teste final, né? Tentar extrair mais desafio. Por exemplo, vocês viram que tem várias cheias de joqueiros. Só um. Você tinha que ter esse problema de várias formas. E ó, os balões foi a mesma coisa. A gente teve 3 desafios de balão. O primeiro mais facinho, o segundo mais difícil. E esse terceiro, a gente vai ter projetos para desviar. Eu não lembro se dava pra... Não lembro se dava pra desviar lá em cima, mas... Deixa eu ver que nem dá. Difícil... E... Ah, e agora você liberou o cachorrinho. Isso é importante para a próxima parte. Você cantou parabéns, agora foi para outra fase. Os fantasminhas eles são um pouco inspirados nos bois do Mario World, que sempre apareciam quando você estava virado de costas. Esse aqui é o bicho papão, essa aqui já é a parte dos medos, né? E tem um quebra-cabeça específico nessa parte, que são esses interruptores. Deixa eu entrar, pode ir. Ó, deixa eu entrar, já foi embora. Como diretor na letra da música. Vou dar pra colocar a letra do bem aqui. Chegaste agora para ver o mundo que gira veloz. Essa parte é legal porque aquele cachorro que você ganhou agora, ele pode destruir esses esqueletos. Então você tem um desafio que o jogador parece que não consegue pensar, e ele pensa, nossa, o que é que eu faço? E aí quando ele vê, parece uma solução pra mim. Sua mãe me contou que você tá demais. E vendo suas fotos, Bom, infelizmente tem múmia. Fiz essa parte. Infelizmente o cachorro não vai avançar contra a lava. Você tem que apertar o botão. E aí a lava desaparece. Repara que essas moedinhas têm formato de fantasminha. E as pernas crescem demais. Fantasmas voam depois que a luz se desfaz.
deixa de ouvir os discos que eu dei. Não perde um bom dia de onda no mar. Não deixa de me visitar. Difícil. Bem, não liga pro que vão dizer. Nem ouve conselho demais. Nem mesmo as bobagens que eu te falo agora. Que os dentes caem e as pernas crescem demais. Fantasmas voam depois que a luz se desfaz. Pessoas gritam, pessoas falam demais. Mas não tem mistério, não tem por que chorar. Tem umas partes que você, enquanto designer, pensa: o que eu tava com a cabeça quando eu fiz isso? Quando se brinca demais, quando se canta e não se olha É difícil mesmo. E agora a gente tem uma fase da água. Também tava no jogo, e é interessante que ela muda como o jogo funciona, né? seu parceiro e sem mais. Tem esses pauzinhos, você caga que você coleta tesouro. Não pode cair no fundo, senão você perde, se chuta as águas vivas. E justamente essa última parte ela foi pensada pra ser difícil, porque é meio que o momento mais trevas do jogo. Enquanto essa parte é um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. É você que me faz sombra e às vezes chora sem querer. Tão lá no alto, Submarino amarelo. Esse daqui é de gelo. mesmo se salto. Jogos de nave, de fliperama, esse daqui de gelo, de falos. E essa parte parece um pouco muito. Então acho que é por isso que é melhor do que uma parte de plataforma. Ele foi pescado. Quem pescou é ele. A namoradinha. E essa parte, ao invés de você ser um bem só, você é ele e a namoradinha. Né? Essa parte aqui do céu. Então vocês ocupam. Opa! Saiu o mouse aqui. Tanto que vocês ocupam mesmo um espaço um pouco maior, né? Ou seja, se um tiver, o outro não cai. Embaixo também tem umas plataformas que se movem. Chifõezinhos. Aqui. E umas moedinhas em formato de coração. Essas plataformas vão cair. Tá, já vamos fazer um combo. Que evapora ao despertar. O Robert tirou a faixa da mão na gente e estamos invencíveis. Ah! Nem tão invencíveis assim. Então, esse último salto, ele não é possível. É impossível de você ganhar. Isso realmente isso é feito um pouco de propósito, para deixar o jogador um pouco agoniado. E aí a gente tem essa parte que é meio que eu falei de jogo de navinha, que é meio que em
em trilhos, onde você só desvia dos fantasmas que estão subindo. Repara que quanto mais a gente progride, mais fantasmas estão vindo. Tem uma certa curvinha de dificuldade subindo a cada tanque. Tem uma coisa que eu queria comentar aquela hora do que eu empaquei, que eu não expliquei, é que uma das questões de trabalhar com animação versus trabalhar com jogo é que no jogo a animação ela é toda controlada por um sistema de computador. Então, se o estado do personagem vai andando, ele vai andar, e se o estado do personagem quando para de andar, ele volta para separado, né? Então, essas coisas elas são reguladas por um sistema, né? Se o estado for andando, ele vai passar os frames rapidamente em sequência, senão a gente vai deixar ele parado. Por causa disso, o sistema de animação pensado para o jogo às vezes não tem nada a ver com o sistema de animação pensado para uma animação quadro a quadro de um desenho animado, né? Você tem que pensar em ir voltar de um estado, você tem que pensar se aquela animação vai fazer um certo sentido, e às vezes um animador, já aconteceu comigo em projetos que eu trabalhei, quer fazer uma animação super elaborada para uma coisa que precisa ser comunicada para o jogador rapidamente em poucos frames, né? Um golpe que o animador quer fazer coisa de uma forma super poderosa, né? E aí ele expõe aquele golpe por muitos frames, só que o programador, quando ele está programando o golpe em si, ele vê, poxa, eu estou causando dano a cada frame. Então, se eu estou causando 1 ponto de dano a cada frame, são 10 pontos de dano. E esse golpe só é para dar 5 pontos de dano. Então, essas comunicações, às vezes, geram um pouco de atrito, né? Com essas duas áreas. Por isso que é importante poder falar das duas coisas. E por que parou a música? Acho que acabou o disco. Cadê? Agora vamos tocar o grande sucesso. Eu peço desculpas. Eu gosto muito de highlight dessa música. Essa é a parte da mudança. Então tem essas caixinhas caindo do céu. E aí tá no clipe e você tem que empurrar as caixinhas. Essa parte aqui cai em várias caixinhas, de uma forma aleatória. E você também pode empurrar elas. Essa parte aqui é um pouquinho mais pra cabeça, enquanto o resto do jogo é um pouquinho mais de ação. Desviar do caminhão de mudança. Agora, o que vem? É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira Opa! Eu lembro que essa foi uma das partes mais complicadas de programar, porque as relações de colisão de uma coisa com a outra são bem complicadas de ficar no processo. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Acabando a fase da mudança, Quero te ver de não, sobra uma fase. quero te ver voltar. Porque esse é o final do jogo, né? E no final do clipe, o personagem ele reflete sobre a vida, né? E ele vê que ele não pode progredir, né? Que ele não pode progredir. E ele vê o quanto que ele progrediu, né? E aqui, se o jogador chega e ele vê um abismo, não tem como voltar. Não tem como andar, mas eu também não tenho como voltar. Então,
Então, isso induz o jogador a fazer uma coisa, que é dar um salto de fé, né? Dar um pulo no abismo. Quando ele faz isso, ele é suportado pelas lembranças das coisas que ele acabou de viver. Tem um leve melodia de piano aí em cada bloquinho que você pisa. E essas coisas fazem ele chegar no final. Não tenho medo, não. Eu sei vai dar errado. Bom, é isso. Esse foi o jogo do bem, né? Espero que vocês estejam curtido, aprendido uma coisa sobre jogos e sobre animação, né? E que o jogo está online ainda. É só procurar por Rubel, com um 3 no lugar do E. E itch.io, itchi.io, né? Que é essa plataforma de jogos gratuita, né? Essa plataforma de jogos independentes que vocês podem jogar ainda, né? Então, um grande abraço e ficamos por aqui. Eu acho que o Léo falou bastante, assim, principalmente nessa parte final do clipe, né? Que tem toda uma diferença, né? De como transmitir toda essa questão né, mais filosófica que a gente tentou trazer pro clipe, só que pro jogo é uma coisa mais prática, né? Isso, acabou e tal. Então, foi legal essa discussão toda que a gente teve também. Foram muitas reuniões para chegar no final do clipe, né? E foi legal ver, assim, o Leonardo captar de cara a ideia que a gente quis passar mesmo, assim, e transformar isso no jogo. E é legal também que a gente pode ir escutando, né, todo o primeiro CD do Rubel enquanto joga. Queria agradecer a todo mundo que me escutou até agora. É bastante, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. De vez em quando eu tô falando algumas coisas dos meus projetos novos. E eu também dou aula, tanto de animação quanto de After Effects, caso alguém tenha interesse. E é isso, acho que é isso. Muito obrigada e qualquer coisa é só me mandarem mensagem que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada mais uma vez ao governo do estado pelo edital, pela lei de incentivo ao Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura. Foi muito importante para a retomada, né, agora, durante essa pandemia. É isso. Obrigada. Tchau, gente.